E aí, pessoal, vamos falar das mensagens da vitória do Grêmio sobre o Vasco da Gama. A pressão na arbitragem e a projeção do enfrentamento contra o Corinthians. As mensagens de Renato. Por que tanta citação a Monsalve? Vamos falar sobre muitos assuntos a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Eu no início vou lembrar para vocês que a nossa rifa solidária está na fase final. E se você não participou ainda, participe. Estamos ajudando muito a comunidade do Maitá, estamos ajudando muito as pessoas que tanto foram atingidas pela enchente. E você tem a chance de concorrer à camisa do Denner, trocada lá em 93 pelo Célio Lúcio, doada para a nossa campanha, e também a camisa de Renato Portaluppi assinada. Participe da nossa rifa. No link da descrição você tem ali R$5. Temos muitos números ainda. Participe. Participe e faça parte também da terra de gremistas. Gente, 1-0 contra o Vasco da Gama. O estádio estava assim, ó. Inclusive a gente pode dizer que esses guri começam a trabalhar desse jeito há muito tempo. Aqui é o CT do Cristal, para quem não conhece. E chove muito em Porto Alegre e olha como fica ali. Ou seja, desde cedo, desde meninos, se trabalha assim. E só vence no futebol quem quer. E a primeira mensagem do jogo contra a equipe aguerrida do Vasco da Gama foi: eu preciso querer mais do que o adversário. E o Grêmio quis mais do que o adversário. Desde o primeiro momento, quando se viu que não ia ter um futebol normal naquele gramado, o Grêmio lutou, o Grêmio buscou. E aqui o talento de Soteldo acabou mais uma vez fazendo a diferença. Muita gente me cornetou, pô, tu queria o Soteldo fora? Claro, quando tem um ato de indisciplina, a minha posição foi essa. O Renato teve muito mais habilidade do que eu, administrou e está usando o Soteldo a seu favor. Isso é a vida, gente. Isso é a vida. Eu não tenho pretensão nenhuma de ser o dono do acerto. Não, eu dou a minha opinião, eu erro, eu acerto, tá tudo bem. Tem gente que só acerta, não é o meu caso. Não é o meu caso. E o fato é que o Renato administrou bem e o Soteldo tá fazendo a diferença pro Grêmio e eu tô muito feliz com isso. Mas a primeira mensagem é essa. É essa. A segunda mensagem, ela está na pressão na arbitragem. O Vasco da Gama deixou o primeiro tempo reclamando muito de como os jogadores do Grêmio agiram com relação à arbitragem. No final do jogo, um dirigente do Vasco, Marcelo Santana, se não me engano, não conhece, disse a mesma coisa, que os jogadores do Grêmio deixaram um ambiente tenso. E como não deixar? O Grêmio foi muito prejudicado pela arbitragem 3 dias antes. E a arbitragem não tomou nenhuma posição. Os árbitros sequer foram punidos, aparentemente. Então, vamos jogar dentro das regras do jogo. Uma das regras é: ninguém vai na mão grande, como diz o Antônio Brum, que é parte desse processo, né, que ele foi para a linha de frente reclamar e fez bem. Essa discussão acabou, sem dúvida, sendo parte do jogo. Então, a primeira leitura é ter mais vontade que o adversário. A segunda leitura é: já que está tendo muito problema com a arbitragem, nós vamos pressionar desde o primeiro momento. E isso já projeta o jogo contra o Corinthians. Porque na quarta-feira nós começamos uma decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians, na Arena Itaquera, no mesmo espaço do último jogo. E a postura do Grêmio, claro que ela é tensa. E ela não pode deixar de ser tensa. Ela precisa ser tensa. O Grêmio não pode, sob nenhum aspecto, perder para a passividade. Pelo contrário, o Grêmio precisa ser firme, forte na luta por essas soluções. Não tem outra. Não tem outra. E não é contra a regra, não é contra a lei. Agora,
Não dá para passivamente, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá, o Grêmio foi muito prejudicado. E é preciso encarar. O jogo contra o Corinthians é tenso. E claramente os jogadores do Grêmio estão muito focados. Ontem o Grêmio deu uma aula de aguerrimento, tá? Em todos os aspectos. O Grêmio entrou no jogo para ganhar. E o Grêmio saiu da zona de rebaixamento com a vitória. O que distensiona também de alguma maneira. Resolve? Não, tem muita coisa para acontecer. Mas distensiona. E isso é importante da gente referir. Algumas citações do Renato. Ontem, e tá claro na minha cabeça, o Renato tá montando um time em cima dos jogadores que ele de alguma maneira confia muito. Né? Então ele bota o Rodrigo Eli, ele bota o Kahneman, o Gemerson entrou como uma espécie de líbero e tá indo bem. Ontem o Rodrigo Eli foi muito bem também. O Reinaldo, mais protegido pelo Kahneman, já não vazou tanto. O João Pedro, de certa maneira, eu acho que a figura dos três zagueiros pesadões, como são os três zagueiros do Grêmio, não me parece fora do contexto mais. Até porque o Grêmio não está sofrendo tanto defensivamente. Aí jogou o Vijaçante, teve essa história que até agora ninguém explicou, do Carbajo, jogou o Dodge ali, o Edenilson foi para o banco, e ele vai botando os jogadores que ele tem muita confiança. Mas ele ontem citou o Monsalve mais de uma vez, e o Arezzo entrou nos últimos minutos. O Arezzo entrou bem, tá? O Arezzo entrou bem, tecnicamente bem, ele tem ferramentas. Jogador interessantíssimo o Arezzo. Faz uma jogada, faz o pivô, de esquerda ele vira o jogo. Jogador muito interessante. Mas por que o Renato está citando é a pergunta? Exatamente para não criar nenhum tipo de desmobilização. O Renato vê que chegam jogadores caros no ambiente do Grêmio, jovens, que ele ainda, o Monsalve sequer entrou. Ele ainda não conseguiu usar e agora vai começar o Grêmio a ter que dar uma trancada em alguns jogadores, porque o Grêmio tem decisões e em meio às decisões tem jogos difíceis também. O Grêmio começa agora contra Corinthians nessa linha e vai precisar sair muito para jogar pelo Brasileiro, jogos importantes. Então, o Atlético Paranaense, por exemplo, fora, Cuiabá, por exemplo, fora, viagens longas, e ele vai começar a usar. E ele já começou também a trabalhar isso, dando moral, seja na coletiva ou colocando para jogar, para exatamente poder contar com esses caras muito fortemente. Portanto, um domingo de muitas mensagens, e todas muito favoráveis, todas muito fortes ao Grêmio. Eu acho que tem muita coisa boa acontecendo, as vitórias aliviam esse ambiente e a gente pode pensar com mais tranquilidade. Eu acho, e eu disse isso, que o Grêmio começou a ganhar do Corinthians naquele jogo lá, tá? E acho que o Grêmio vai avançar em relação ao Corinthians. Eu vi ontem, tinha um monitor exatamente do lado do jogo do Corinthians. O Corinthians não foi mal contra o Atlético Mineiro. Fez um bom jogo, teve oportunidades, inclusive de virar a partida. Depois acabou sofrendo outro pênalti, foram 2 pênaltis contra o Corinthians, que gritou contra a arbitragem. Ou seja, a pressão de arbitragem, ela está vinculada total. O jogo é de alta tensão na quarta-feira, 21h30 na Arena Itaquera. O Corinthians sabe que talvez a única grande oportunidade dele na temporada seja essa, tá jogando na mesma tabela que o Grêmio lá embaixo no Campeonato Brasileiro, ou seja, o Campeonato Brasileiro terminou para os dois clubes, não tem o que fazer. Imagina, para ser campeão brasileiro, tu precisa de 72, 73, 75 pontos. Grêmio e Corinthians tem 20. E falta um turno para jogar. Não tem como. Vai poder perder 4, 5 pontos no segundo turno. Então não existe essa possibilidade. Existe sim a possibilidade de sair com tranquilidade e tentar brigar por uma vaga na pré-Libertadores, talvez, Sul-Americana. Essa é a ambição.
tanto do Grêmio quanto do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Imagine a projeção disso se a gente pensar em Copa do Brasil, que é uma competição diferente e que quem avançar, avança para as quartas, ou seja, ficaria entre os 8 melhores times da competição. Gente, não esqueçam da rifa solidária, últimos dias. O sorteio deve ser no dia 12 de agosto, uma segunda-feira, no Papo de Gremista para Gremista. Então, participe. Na descrição do vídeo você tem o link para participar da rifa solidária, que ajuda lá as comunidades do Humaitá e bairros que circundam o estádio, a casa do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.